Ó, afasto, tá vendo aí? Muito legal, né? Fala aí, gênio, Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar sobre efeito estéreo. Então eu já te peço de antemão, é muito importante que você esteja ou no sistema realmente em estéreo, ou já coloca um fone de ouvido. Pega lá, vai lá, pega um fone de ouvido. Enquanto tu tá providenciando isso, não esquece, né? Se inscreve aqui no canal, marca o sininho, porque a gente tá toda terça e quinta-feira tentando trazer conteúdo para aqui. Nas terça-feiras eu tento responder os inscritos e na quinta-feira a gente tá tentando trazer conteúdo para estimular você a criar os seus próprios sistemas de som. E por que eu tô pedindo para você colocar um fone de ouvido? Porque hoje a gente tá com a participação especial aqui do Eugênio, tá? Eugênio, que é esse protótipo aqui que o pessoal tá acompanhando e que, se você tiver de fone de ouvido, já deve estar ouvindo que eu estou falando dos dois lados, tá? O Eugênio é um perfil que a gente fez aqui no estudo do áudio para poder tentar mostrar um pouco desse princípio aí. Os nossos ouvidos, né? Nós temos dois ouvidos e eles são mixados dentro do nosso cérebro. Então a gente tem a capacidade de perceber as coisas pela espacialidade em que ela acontece, né? Isso também é conhecido como efeito Haas, ou o efeito de precedência, em que a gente consegue identificar a separação que o sinal, né, que o som chega aos nossos ouvidos de maneira distintas, né? Então, se nesse momento você já estiver usando fone de ouvido, olha que legal que você percebe, ó, que eu posso estar falando de um lado, eu posso estar falando do outro, né? Então ele tem orelhinhas, é um microfone em cada lado e a gente consegue falar em estéreo aqui para você perceber essa diferenciação, né? Olha que legal como esse negócio começa a ficar realista. Ó, quando eu ligo, por exemplo, cortador de cabelo, ó. Como você percebe a espacialidade dele, ó. Afasto, tá vendo aí? Muito legal, né? E por que isso acontece, né? Justamente por causa desse efeito aí que Helmut Haas estudou, falando sobre esse efeito de precedência, qual é a forma como os nossos ouvidos percebem essa espacialidade. E o que acontece é que o formato da nossa cabeça faz com que a gente tenha atraso do som chegando no ouvido em relação ao outro. Então por isso que eu preciso desse perfil, como se fosse um formato na cabeça, justamente para ter uma barreira entre um microfone e o outro e acontecer um atraso. O Haas lá estudou que se a gente tiver um atraso, já a partir de 1 milissegundo a gente já começa a ter algumas percepções, né? E por que isso? Por que esse tempo, na verdade? Porque frequência muito baixa, em que o comprimento de onda é muito grande, ela é omnidirecional, então a gente realmente não consegue ter uma percepção de efeito Haas. Então, independente de onde eu colocar o grave, você não vai perceber muito bem exatamente de onde ele está vindo. Mas a frequência mais alta, a partir do momento em que a gente vai emitindo frequências mais altas, em que o comprimento de onda vai diminuindo, ele vai ficando tão pequeno que acontece uma barreira, né? O nosso rosto serve como uma barreira. Então, eu vou receber primeiro a região de alta frequência de um lado, depois ela vai sofrer um atraso até eu conseguir ouvir do outro lado. E aí a gente consegue perceber de onde vem, né? Então, ó, você percebe que se eu fizer movimentos aqui, ó, de um lado ou do outro, você consegue perceber exatamente de onde esse negócio está vindo. Fica claro para você? É assim que a gente cria essa ideia de ambiência, né? E o nosso cérebro é quem é responsável de fazer essa mixagem. Então aqui dentro a gente faz a mixagem dos dois canais. E por que esse é legal? Por que esse bate-papo? Porque normalmente um sistema em estéreo, né? Pode ver, eu tenho duas caixinhas, aqui é as caixas surround do meu home, né? Mas imagina que você tem um sistema estéreo em que você está ouvindo essas duas caixas. Quando uma banda é gravada, por exemplo, o mesário lá, o mixer que está recebendo essa banda e ele vai fazer a masterização do sinal, tem um botão lá que é chamado de pan. O que é pan? Ele vai dizer se aquele sinal ele vai sair mais no canal esquerdo ou mais no canal direito, ou se ele vai mixar os dois. Então, por exemplo, recebi o vocalista na mesa. O vocalista eu quero que ele saia exatamente nos dois canais. Então o botão de pan fica exatamente no meio. Já se eu quiser o guitarrista que ele saia mais de um lado, eu coloco esse pan para um dos lados e a gente vai ter uma percepção de que o guitarrista sai apenas de um lado do sistema. E por que isso é legal? Porque na hora que eu estiver sentado na frente desse sistema, eu vou realmente ouvir, né? Que o vocalista está exatamente no meio, que o guitarrista está de um lado, o baixista pode estar do outro, que uma virada de uma bateria ela sai do canal esquerdo e direito. Então a gente começa a ter uma formação de palco. A gente consegue, quando ouvir o sistema, identificar um palco, saber que a banda está ali na nossa frente. Então isso é muito legal o que acontece com esse efeito estéreo. Causa muita confusão na cabeça das pessoas em que um sistema mono é aquele que é responsável pelas baixas frequências e um sistema estéreo é responsável pela alta frequência. A gente vê muito algumas pessoas dizendo,
eu quero melhorar o estéreo do meu sistema. E na verdade ele quer misturar o agudo. Tenha cuidado porque isso são coisas diferentes. Grave, médio e agudo é uma coisa e o estéreo é quando a gente tá falando em esquerda e direito, e para isso eu tenho que ter dois sinais realmente distintos. Por exemplo, no som interno de um carro, eu vejo algumas pessoas às vezes publicando na internet. Não, porque eu fiz um sistema 5.1 no meu carro. Eu fiz um canal central, tem o frontal esquerda e direita e o traseiro esquerda e direita. Em um sistema interno de som automotivo, a gente não consegue, de uma certa forma, fazer esse tipo de coisa, porque as mídias que a gente ouve são processadas em estéreo, são processadas em apenas dois canais. Então, mesmo que você pegue o canal esquerda e direito, some, faça o canal central lá em cima do seu painel, coloque um alto-falante na esquerda, um falante na direita e os dois na traseira, a música não vem mixada com esses canais independentes, ela sempre vem com esquerda e direito. Então, na verdade, você sempre vai ter um esquerdo e direito. O som do seu carro, ele tem o balance, que tu controla do esquerdo para o direito, e ele tem o fader, que tu controla para frente e para trás. Mas isso tu só controla o volume, a intensidade do som, e não se o som vai ter esse efeito estereofônico que a gente acaba tendo numa sala como essa aqui, em que eu tenho duas caixas traseiras, tenho aqui duas caixas frontais e tenho uma caixa central. A mídia que vem para esse tipo de sistema, que vem nos filmes, que baixa do Netflix, por exemplo, ela já vem com 6 trilhas, né? Por que 6 trilhas? Porque uma vai para o canal central, é onde está a componente de voz, outra vai para o subwoofer, que é o low frequency, né? Os effects low frequency, é onde acontecem as frequências bem baixas, de explosão, esses princípios mais baixos, e ela vem mais 4 trilhas que realmente é o canal esquerdo, o canal direito, frontal, o canal esquerdo e canal direito traseiro. Então eu tenho 6 trilhas de mixagem. Enquanto o sistema normal que a gente ouve no CD, nos MP3, é em estéreo, são 2 trilhas. Eu andei ouvindo algumas músicas, alguns pendrives, e a grande maioria, pelo menos 90% das músicas que eu vi, tem em estéreo. Inclusive aquele pendrive que o pessoal aí do som automotivo usa nos paredões, Load CD, Black CD, a vinheta desses caras são em estéreo. Você deve estar se perguntando, tá, Renan, mas e quando eu posso usar estéreo? Principalmente se eu tiver um paredão, porque no som interno já fica claro, é legal que você tenha, no som da sua sala é legal que você tenha o sistema estéreo para você ter essa percepção de palco sonoro. Mas e quando você pode usar no paredão? Paredão você pode usar por 2 princípios, tá? Um deles é, alguns paredões têm as cornetas separadas, tá? Eu tenho uma coluna de corneta de um lado e uma coluna de corneta do outro. O que acontece, como a gente tá falando de frequência um pouco mais alta, o tempo que essas cornetas chegam no nosso ouvido pode ser diferente, então eu tenho uma percepção diferente desses sinais. Só que se o sinal for o mesmo, vamos supor que você somou esquerdo e direito, né? LR vindo do seu CD Play. Entrou mono no processador, foi mono pro amplificador e eu tenho um único amplificador para tocar as duas colunas, quer dizer que o sinal é mono. Então se ele é mono e ele tem tempo diferente de propagação, o nosso ouvido percebe essa diferença. Então eu vou ter sinal saindo de um lado, sinal saindo do outro, mas eu tenho um sistema mono. Então eu não tenho essa percepção de palco sonoro. E além disso, pelo tempo estar chegando diferente e o sinal ser exatamente o mesmo, eu posso ter cancelamentos, o que não é interessante. Agora, se eu tenho um sistema em estéreo, vem o meu canal esquerdo e direito separado, eu tenho dois canais do processador, dois amplificadores, e eu tenho um canal esquerdo numa torre e um canal direito numa outra, eu posso trabalhar com esse princípio de estereofonia. Os sinais não são exatamente iguais, né? Porque o guitarrista é gravado de um lado, o baixista é do outro, a bateria tem uma virada que varia de um canal esquerdo para o direito. Então, como os sinais não são exatamente iguais, a quantidade de cancelamentos são menores. Eles ainda existem, mas são menores. E além disso, ainda tem aquela percepção de estéreo que fica muito legal. Então, é bom que a gente entenda que realmente a gente não tem uma orelha na testa. Eu não ouço mono, eu ouço em estéreo. Só que se o teu paredão, ele é pequenininho, por exemplo, e você tá fazendo o arranjo tudo mais no meio, eu não tenho essa separação das colunas, a separação de alta frequência, tu pode usar o sistema completamente mono, porque a gente não vai ter essa percepção do efeito Haas. À medida que eu for me afastando do sistema, eu não tenho mais essa percepção de estereofonia, porque praticamente tudo vai chegar ao mesmo tempo no meu ouvido. Agora, se você tem um sistema consideravelmente grande, eu tenho uma coluna do lado direito, uma coluna do lado esquerdo, eu vou estar perto desse negócio, é legal que você possa ter o sistema em estéreo para poder ouvir, independente do canal esquerdo e direito, e eu vou ter essa formação de palco, o que eu acho muito interessante. De repente você deve estar pensando, ah, Renan, mas quando eu tenho um paredão, eu não quero ver palco, eu quero ver pressão sonora. Então tá tudo bem, usa mono, mas sempre que possível tenta usar as regiões de alta frequência mais no centro do sistema, para que ela não tenha essa separação e não acabe gerando cancelamento no seu ouvido. Certo? Cara, o assunto é muito mais complexo que isso, mas o objetivo de vir aqui para mostrar aqui o Eugênio, né, que foi batizado pela galera aí, o Eugênio, para poder dizer que na quinta-feira eu vou trazer um vídeo das minhas caixas, né, o meu sistema 3 vias, tocando em estéreo, e vou colocar o Eugênio exatamente no meio para você poder ouvir as caixas em estéreo. Então, quinta-feira, que agora já vai ter um vídeo aqui no canal, dá uma olhada aí, que é falando sobre as torres, em que a gente vai usar ele para você ouvir esse negócio em estéreo. Então já prepara de novo o fone de ouvido para ouvir
a de quinta-feira. Não esquece, né, mais uma vez, de se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo as experiências que você já teve ouvindo um sistema estéreo. Se você já montou na sua casa. Se não montou, cara, experimenta. Você vai ver que é uma sensação realmente muito diferente, né? A grande maioria das pessoas já teve contato com o sistema estéreo, mas nunca pararam para perceber isso. Onde é que tá a voz do vocalista, onde é que tá o baixista, o guitarrista. Percebe isso, ouve um som realmente em estéreo e começa a perceber essas nuances. Então, você deixa de apenas ouvir o som e começa a ver, né? Até tem uma frase aqui da própria BW, né? Listen and you will see, né? Ouça e você irá ver. Então é legal você ver essa percepção. Cara, obrigado por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até depois.